O Luciano ficou feliz da vida que nós implementamos a página de módulo. Agora, ele pediu que nós criemos então a funcionalidade de criação de aulas para cada um desses módulos. Para fazer isso, nós vamos criar o que se chama de relação de um para muitos no banco de dados. Ou seja, o nosso módulo poderá ter várias aulas, só que cada aula só poderá estar conectada a um módulo. Novamente, o Luciano pediu para manter a ordenação arbitrária entre as aulas, porque ele pode querer trocar a ordem. Então, para começar a implementar esta funcionalidade, eu vou até copiar a base do modelo do módulo que nós já criamos. A diferença é que eu vou chamar aqui o modelo de aula. Como nós vamos querer ordenação, eu também vou herdar, nesse caso, de ordered model. No caso da aula, haverá um título, mas não haverá público de inscrição, então eu vou remover aqui. Também utilizarei o slug para identificar a aula. A única coisa que vai ser diferente aqui também é que a nossa ordenação será respectiva apenas às aulas de um determinado módulo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar a relação conectando a aula com o modelo módulo. Para fazer isso, eu vou criar um atributo que eu vou chamar de módulo, e aí, do Models, nós temos o tipo de campo chamado de Foreign Key, que é de chave estrangeira. Aqui, você deve informar qual é o modelo que você vai relacionar. Você pode utilizar o formato de string ou o nome do próprio módulo. Eu vou deixar aqui com string. Um outro campo importante que você precisa definir é o chamado onDelete, ou seja, quando o módulo for apagado, o que deve acontecer com as respectivas aulas? Existem aqui algumas opções. Uma delas é a chamada Cascade, ou seja, se o módulo for apagado, cada uma das suas aulas será também apagada. Nesse caso aqui, eu acho que Cascade é ruim, porque pode ser que você acabe apagando aulas sem querer. Então, uma forma de evitar isso é utilizar outra forma, que é a protegida. Ou seja, um módulo só poderá ser apagado se ele não possuir aulas relacionadas a ele. Uma vez criada aqui a relação, nós vamos sobrescrever o parâmetro order with respect to, que vem do framework do ordered model, para dizer com relação a quem que o meu campo order deve ser considerado. Então, nesse caso aqui, será com relação ao módulo. Para finalizar a criação da nossa classe, eu vou alterar aqui o getAbsoluteURL para que faça referência a uma view que nós vamos chamar de aula, onde também será referenciado através do seu slug. Com o nosso modelo pronto, nós podemos criar aqui no admin uma versão também para ele. Vamos copiar aqui o boilerplate, inclusive do próprio módulo, mas vamos registrar respectivo ao modelo aula que nós acabamos de criar. Vamos importar aqui a aula, vamos chamar este admin de aula admin, também utilizará o ordered model admin, e aqui na lista eu vou fazer referência ao módulo ao qual essa aula está conectada. Além disso, é interessante colocar no admin a possibilidade de filtrar as aulas respectivas ao módulo. Para fazer isso, vamos sobrescrever o atributo listFilter, onde nós informamos aqui uma lista, no caso uma tupla, onde será possível filtrar as aulas por um determinado módulo. Implementado então aqui o nosso modelo para a aula, nós temos que, no terminal, vou acionar o pipenv shell para rodar o comando make migrations, para que o modelo de aula tenha uma migração criada. Vamos verificar aqui a migração gerada e veja que ela aconteceu com sucesso. Feito isso, vamos aplicar o comando manage migrate para aplicar as migrações em nosso banco de dados. Investigando aqui o banco, veja que ao atualizar o esquema de tabelas do nosso banco de dados, aparece então a nossa tabela respectiva à aula, que se chama módulo underline aula. Veja que aqui ele inclusive identifica com esse ícone com a chave, porque o banco sabe que esta referência de chave estrangeira é feita para o ID que tem que estar presente na tabela módulos módulo, este ID aqui. Como nós já rodamos a nossa migração, nós podemos acessar aqui a nossa aplicação no endereço do admin. Vejo que aqui está presente a parte das aulas e podemos então adicionar uma aula.
E aí, agora veja que o campo respectivo ao nosso relacionamento apresenta a lista de módulos, de forma que eu possa relacionar essa aula com o módulo. Vou colocar aqui no módulo Python Birds. Vou salvar e adicionar outro. Por exemplo, vou dar aqui o título de Git e esse módulo eu vou relacionar com o PyTools. Vou ainda adicionar uma outra aula, por exemplo, de pipenv, que também estará na página do PyTools. Vou apenas salvar agora. Verifique então que a listagem apresenta todos os meus módulos e eu posso filtrar aqui do lado, por exemplo, apenas os módulos respectivos ao PyTools, que foram os dois que eu criei. Posso trocar a ordem entre eles, aqui nessas setinhas. Posso voltar a filtrar só pelos módulos do Python Birds e posso apresentar todos. Vamos dar uma mexida aqui no nosso admin para melhorar a nossa apresentação. Então aqui eu vou ordenar as minhas aulas pelo critério de, primeiro, pelo módulo, e dentro do módulo eu vou ordenar pelo parâmetro order, que eu ganho por conta da minha aula herdar de ordered model. Para os números ficarem claros, inclusive, eu vou acrescentar, inclusive, o order aqui no list view, para que possamos ver o índice. Feita esta mudança, vamos recarregar aqui o admin. Veja então que agora a ordenação é feita por módulo, e veja que os índices que determinam a ordem arbitrária das minhas aulas são respectivos apenas ao módulo. Ou seja, veja que se eu alterar aqui o pipenv, ele vai para cima e passa a ter o elemento 0 respectivo ao módulo PyTools. Ou seja, os índices são independentes de acordo com o módulo. Então, dessa maneira, nós conseguimos criar um relacionamento entre módulo e aula e vamos aprofundar no estudo desse relacionamento e na implementação da nossa página de detalhe de módulo a partir da próxima aula. Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, o link da documentação oficial do Django que trata desse tipo de relacionamento que nós vamos estudar, que é o chamado de muitos para um, ou em inglês, man-to-one relationships.